Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de abordar e discutir com vocês a questão das falácias e dos raciocínios inválidos. Bom, vocês já bem sabem que o estudo da lógica é, em primeiro lugar, o estudo das leis do pensamento válido. Dessa forma, a lógica é uma área de conhecimento que se atém ao método, ou seja, para derivar um conhecimento verdadeiro, a lógica vai se valer de um método. E aí, dessa forma, logicamente falando, existem conhecimentos válidos e existem conhecimentos inválidos. Tá ok? No entanto, eu gostaria de te fazer uma pergunta introdutória e eu queria que você pensasse o seguinte: existem raciocínios válidos, ou seja, que seguem as leis da lógica, contudo falsos. Raciocínios válidos, porém falsos. Será que isso é possível? Bom, a resposta é sim. Podem existir raciocínios válidos, porém com premissas falsas. E você bem sabe que a premissa é aquilo que se usa para raciocinar e, por consequência, derivar uma conclusão. Ora, se a premissa é falsa, as chances do seu raciocínio estar envenenado são muito grandes, contaminados por uma falsidade e, portanto, não vai ter a precisão necessária, a precisão que você tanto precisa, certo? Para derivar um conhecimento confiável e verdadeiro. Vamos lá. O nosso tema, falácias e raciocínios inválidos, eu gostaria então de conceituar falácia. O que é falácia? A falácia ela é um tipo de raciocínio incorreto, apesar de ter a aparência de correção, ou seja, é aquele tipo de raciocínio que parece ser correto, no entanto, por seu método, por sua forma de derivar uma conclusão, ele está errado, certo? Embora pareça correto, ele está incorreto. Vamos lá. Também conhecido como sofisma ou paralogismo. Isso é uma coisa importante. Sofisma e paralogismo são nomes dados para aquela forma de argumentação que não está correta. Dessa forma, qual é a diferença então entre sofisma e paralogismo? Sofisma se diferencia do paralogismo por meio da intenção daquele que argumenta. Ou seja, se uma coisa ela está incorreta e muitas vezes é falsa, se está incorreta e é falsa e o argumentador sabe que é falso, então é um sofisma. O sofisma tem a intenção de enganar. Já o paralogismo, ele se propõe a ser verdadeiro e aquele que está argumentando muitas vezes crê que é verdade. Está dizendo aquilo porque de fato acredita, embora o raciocínio seja inválido, incorreto, certo? Então nós vemos que o sofisma e o paralogismo se diferenciam por meio da intenção daquele que está argumentando. Tá ok? Todo argumento falacioso é falso? Aqui nós temos uma coisa importante. Será que todo argumento falacioso é falso? A resposta mesmo é não. E aí eu até coloco aqui a ideia de que formas erradas, logicamente, podem carregar conteúdos verdadeiros. Permita-me te dar um exemplo. Imagina que você me diz o seguinte: você me diz que está com dor no joelho. E eu te digo então, faça esses exercícios e o seu joelho estará melhor dentro de alguns dias. Aí você me diz, mas por que você crê que esses exercícios vão me ajudar? E aí eu digo para você, eles vão te ajudar porque eles são inventados pelo professor fulano. Você pode me dizer, mas peraí, você está baseando a eficácia desses exercícios na autoridade de quem recomendou? Eu digo sim. Aí você me diz, mas será que isso é correto? Aí você vai se questionar, será que isso é correto? E obviamente que isso é uma falácia de autoridade. No entanto, esses exercícios eles podem até mesmo funcionar para você, podem ajudar o seu caso. No entanto, a base lógica que sustenta ele no raciocínio dessa pessoa é uma falácia. Por quê? É a falácia da autoridade. A autoridade de alguém não pode sustentar uma ação. O que sustenta uma ação, especialmente a ação médica, é a sua verificação empírica. Em outras palavras, é a sua perfeita harmonia com a realidade. Se o indivíduo diz, esse remédio cura pessoas, esse exercício vai melhorar a sua condição de joelho, bom, se você faz e melhora, obviamente que aquilo ali
tende a ser verdade. E aí, quando nós vamos extrapolando, nós vamos, por meio do método científico, verificando novas coisas, nós estamos nos aproximando da verdade. Então, nós vemos que não é a figura de autoridade de alguém, a recomendação de um fulano, de outro, que sustenta um método, um remédio, uma verdade. Sustentar com base na autoridade de alguém é uma falácia. Tá ok? E sendo uma falácia, é logicamente errado, embora possa carregar um conteúdo verdadeiro. Tá ok? Vamos lá. O silogismo. O silogismo, você bem sabe que é uma forma importante de raciocinar para se chegar a uma conclusão. E o silogismo, ele pode, com a estrutura correta, estar contaminado por uma premissa falsa. E aqui eu queria analisar a singularidade desse silogismo. Vamos lá. Silogismo, estrutura correta e uma premissa falsa, nesse caso aqui. Premissa 1, uma universal afirmativa que diz todos os peixes voam. Embora uma premissa falsa, ela está de acordo, certo? Por quê? De acordo com o quê? Com o método do silogismo, que diz que nós temos que ter uma premissa universal. Não diz exatamente que nós temos que ter, no entanto, nós vamos analisar as regras daqui a pouco, mas essa premissa especificamente ela não desrespeita nenhuma lógica, nenhuma regra do silogismo. Vamos lá. Premissa 2. O salmão é um peixe. Perceba, o salmão é um peixe. Nós saímos de uma universal afirmativa para uma particular afirmativa. Está correto dentro das regras do silogismo. E a conclusão? Logo, o salmão voa. Se eu digo todos os peixes voam, salmão é um peixe. Conclusão, salmão voa. Só que, por que esse silogismo, embora de estrutura correta, contém um conteúdo falso? Por causa da primeira premissa. E aqui entra uma coisa importante. A lógica não elimina o conhecimento de mundo. Saber lógica não é o suficiente para analisar tudo que há de discurso. É necessário saber e conhecer os termos. E é necessário para aquele que argumenta que o seu termo esteja de acordo com a realidade. Caso não esteja, o seu raciocínio pode estar contaminado. Estando ele contaminado, você se afastar da verdade e as chances da sua conclusão ser falsa são muito grandes. Nessa perspectiva, eu acredito que a verdade, então, seria a perfeita harmonia entre o termo e a realidade. Certo? E nesse caso, então, eu admito, por exemplo, algumas coisas como, por exemplo, muitas vezes os sentidos. Sim, os sentidos podem te aproximar em alguns aspectos. Tá ok? Nessa perspectiva, então, nós vemos que a lógica, por mais que seja um método muito importante, possua um método muito importante, o silogismo, por mais que seja um método muito confiável, ainda assim, os termos precisam ser conhecidos por parte daquele que argumenta e precisam estar de acordo com a realidade. Tá ok? E aqui nós vemos também um erro de silogismo. Esse erro aqui, ele viola uma das regras que nós vamos analisar daqui a pouco. E esse erro do silogismo, ele propõe o seguinte. Premissa 1, uma universal afirmativa que diz todos os cães são mamíferos. Uma universal afirmativa. Só que aqui olha a premissa 2. Alguns mamíferos são carnívoros. Conclusão, logo todos os cães são carnívoros. Aqui você pode se perguntar, tudo bem, onde está o erro? E a principal questão que está errada aqui é, primeiro, uma bagunça dos termos. E a segunda questão que está nesse silogismo, que apresenta um erro desse silogismo, é o seguinte. Será que com o termo alguns eu posso derivar uma conclusão todos? Por exemplo, se vou a um certo lugar e noto que pessoas usando a camisa de um certo time estão fazendo coisas fora dali. Posso eu inferir que todos os indivíduos ou concluir, melhor dizendo, que todos os indivíduos que usam aquela camisa de time têm a mesma conduta? Ou terão a mesma conduta? Posso eu concluir que todos os indivíduos com que torcem para aquele mesmo time são iguais? A resposta, obviamente, é não. Certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a premissa 2, que tem ali uma particular afirmativa que diz alguns, gera aquilo que é chamado de, digamos, universalização exagerada. Na verdade, nós vamos analisar daqui a pouco o nome um pouquinho mais técnico, mas no geral, a ideia é, quando você universaliza com base no alguns, a chance de isso ser um exagero e, por consequência, estar distante da realidade são muito grandes.
Tá ok? As falácias. Quando nós analisamos as falácias, elas são de dois tipos. Primeiro, tipo formal, certo? Falácias formais são aquelas que violam uma ou mais das 8 regras do silogismo categórico, e nós vamos analisar daqui a pouco as regras do silogismo. E as não formais. As não formais são aquelas de relevância e de ambiguidade. Relevância porque, nesse caso, conclusões de seus argumentos são inferidas sem que as premissas tenham alguma relevância. Então, por exemplo, a premissa é fraca para uma conclusão tão potente. E no caso de ambiguidade, caracterizadas por uma falta de esclarecimento de algum conceito. Isso é uma coisa importante porque sempre que o Sócrates debatia com alguém, por exemplo, ele estava lá debatendo e ele costumava perguntar: ora, então o que é amor? Ora, então me diga o que é justiça. E no momento que ele vai debatendo, o oponente começa a definir. E no momento que você define, no momento que você marca a sua posição, seja ela filosófica, seja ela física, você pode ser atacado por ela. Sabe aquela velha história dos filmes na qual o policial diz: tudo que você disser será usado contra você? Pode e será usado contra você? Nesse caso, nós vemos o seguinte: aquele que define o que pensa e que expressa o que pensa, pode sim ou se contradizer ou ser desmentido por algo que diz e não está em conformidade com a realidade. E nesse caso, o que é importante? Definir e que a definição não seja ambígua. Se o indivíduo está definido e a definição é ambígua, ou seja, ele pode fazer com que essa definição ora signifique uma coisa, ora outra, nós vemos então que é falacioso esse raciocínio, é falacioso esse argumento. Ele não está buscando a verdade, ele está buscando um convencimento por meio, digamos, de uma sapateada ali que ele vai dar assim que ele for contraposto por algum fato ou por algum outro argumento mais convincente. Tá ok? Vamos lá. O que é o silogismo? O que é o silogismo? Eu vou propor uma definição de silogismo. Primeiro, silogismo, forma elementar do raciocínio lógico dedutivo, ou seja, esse raciocínio no qual você parte de uma universal para uma particular, certo? E depois, forma de extrair ou inferir conclusões a partir de juízos expressos por premissas ligadas por um termo em comum. Esse termo em comum é chamado de o termo médio, tá ok? Aqui nós temos um exemplo, mas antes eu gostaria de ler uma pequena colinha que eu tenho aqui, porque eu acredito que pode ser de grande valia para você também. O que é um termo maior? Porque você vai ver que as premissas elas se articulam organizando os termos, e os termos eles são definidos: termo maior, termo menor e termo médio. E não pode ter mais do que isso. Tá ok? Nós vamos analisar daqui a pouco, mas não pode ter mais do que isso. Termo maior representado pela letra T maiúscula. Perceba, o termo maior representado pela letra T maiúscula, ele é conhecido, digamos assim, ou ele é encontrado em um silogismo porque ele é o predicado da conclusão. Ele aparece na posição maior ou na premissa maior, onde se relaciona com o termo médio. Tá ok? Então ele vai se relacionar com o termo médio na premissa maior e ele vai aparecer ali na conclusão como predicado. Predicado, aquilo que, digamos, caracteriza o sujeito. Tá ok? Acredito que você talvez tenha uma outra definição de predicado, no entanto, nós vamos encontrá-lo daqui a pouco aqui e você vai poder ter uma outra representação na sua mente. Termo menor, ele é representado pelo T minúsculo. É o sujeito da conclusão, ele aparece na proposição menor, onde também se relaciona com o termo médio. Tá ok? Então ele se relaciona com o termo médio, no entanto, na conclusão ele vai aparecer como o sujeito. Tá ok? E aí vamos analisar aqui, ó. Todo ser humano é imperfeito. Premissa 1, certo? Uma premissa universal afirmativa que diz todo ser humano é imperfeito. Premissa 2, os professores são seres humanos. Certo? Conclusão, os professores são imperfeitos. No caso, como eu disse aqui, olha, o termo menor, representado pela letra T, é o sujeito. E olha lá, os professores são imperfeitos. Quem é imperfeito? Os professores. E no caso, então, o professor é o sujeito e o termo maior, o predicado, ali, dando a característica do sujeito. E nesse caso, esses termos eles são ligados pelo termo médio. O termo médio ele faz a mediação do termo maior e termo menor e ele não aparece na conclusão.
Nós vamos ver essa regra daqui a pouco. O termo médio, ele tem a função de mediar e não aparece na conclusão. Tá ok? Continuando. Espero que você tenha entendido e aprendido a identificar os termos em uma premissa, os termos, perdão, em um silogismo. Eu acho uma coisa importante, até para não fazer bagunça. O termo médio ele tem uma função muito importante, que é ligar corretamente, conectar corretamente o termo maior e o termo menor, saber identificá-lo, creio que é um grande avanço. Vamos lá. As leis do silogismo, como eu disse, são 8. E aí eu vou abaixando aqui conforme nós formos lendo para a gente poder entender, tá ok? Os termos da conclusão, diz a primeira lei do silogismo, os termos da conclusão não podem ser de extensão maior do que nas premissas. Aqui nós temos uma coisa importante. Os termos da conclusão não podem ser de extensão maior do que na premissa, ou seja, se você quer derivar uma coisa muito grande, a sua conclusão não pode estar maior do que nas premissas. Termo médio. O termo médio jamais pode aparecer na conclusão. Por quê? A função dele é mediar, termo maior e termo menor. E a conclusão ela é uma ligação coerente entre o termo maior e o termo médio que já foi provada por meio das premissas. Tá ok? O termo médio precisa ser pelo menos uma vez de extensão universal, como você pode observar nos silogismos que você ou lê por aí, ou você volta um pouquinho e pode ler ali atrás. De duas premissas negativas, nada se conclui. Se eu digo que ninguém é mortal e fulano não é homem, logo não posso extrair nada disso, tá ok? Trazendo novamente aquele exemplo do Sócrates, que é um dos exemplos mais clássicos do silogismo, que diz que todo homem é mortal, Sócrates é homem. Se eu transformar essas duas afirmativas em negativas, eu não posso concluir nada disso, tá ok? Mais uma, de duas premissas afirmativas não se pode concluir uma negativa. Depois, a conclusão segue sempre a pior premissa, isto é, a particular e a negativa. E outra aqui, de duas premissas particulares, nada se conclui. Essas são as 8 regras que quase que são um princípio igual na matemática, né? Você vai sempre encontrar essas regras que vão orientar o pensamento, certo? Aí eu até coloco aqui, falácias formais violam uma ou mais dessas leis, tá ok? Falácias formais são caracterizadas por violar uma dessas leis, e as outras falácias são aquelas as outras falácias são aquelas de relevância e de ambiguidade, que seriam as não formais, tá ok? Vamos lá. Falácias não formais ou as de relevância. Essas são falácias importantes e que se encontram muito no dia a dia. Falácia da força. A falácia da força, ela busca o convencimento por meio de uma imposição da força, sabe? Então, por exemplo, se alguém diz, olha, eu sou o seu pai, um pai diz ao filho, no caso, eu sou o seu pai e você vai me obedecer porque eu sou o seu pai. Ora, onde reside o convencimento aqui? Na força de autoridade do pai, certo? O apelo à autoridade se parece muito com a falácia da força, mas nesse caso, por exemplo, olha, você tem que fazer isso porque todos os agentes de segurança pública, sabe, a autoridade ela não está no convencimento, o convencimento não se dá de uma forma racional, o convencimento se dá porque você tem que escutar a autoridade. Você tem que fazer porque o fulano que diz que você tem que fazer é uma autoridade. Mas perceba, isso é uma coisa importante, até porque eu já tive alguns debates filosóficos com alguns professores um pouquinho mais velhos, e eu já ouvi de um assim, olha, você não pensa como eu porque você não tem a minha idade. Isso é uma falácia, sabe? Dizer que ele tem a verdade e que a consciência de um indivíduo está restrita à sua idade e que, portanto, à medida que eu fosse avançando na minha idade, eu pensaria como ele, isso é uma falácia bem ruim e, assim, não demonstra tanto conhecimento de lógica, até porque essa falácia ela pode ser facilmente desmontada com a seguinte pergunta: todos que têm a sua idade pensam igual a você? E a resposta, obviamente, é não. Ou então nós teremos isonomia de consciência nas pessoas de 60, isonomia de consciência nas pessoas de 50, isonomia de consciência nas pessoas de 40, todo mundo de 20 pensa igual, todo mundo de 30 pensa igual. Não é assim que funciona. A consciência, ela vem de uma série de outras coisas. A formação filosófica, ela vem de uma série de outras coisas. Então nós vemos, por exemplo, nesse caso, o que ele queria tornar uma autoridade? A idade. A idade faz com que ele esteja certo, mas isso não é verdade. Um outro
Lógico, voltando a esse apelo à autoridade, eu não quero dizer que a pessoa, por exemplo, que está há 40 anos estudando uma coisa, um grande pesquisador, a opinião dele vale a mesma coisa do que um outro que acabou de entrar na faculdade e começou a pesquisar ontem. Não é isso. Mas basear o conhecimento ou basear a verdade na figura, seja de autoridade, seja de força, é falácia. É falácia. Logicamente falando, isso viola as regras da lógica, certo? Se você quer ser respeitado, conquiste isso por meio, primeiro, de um silogismo bem feito, sabe? De uma argumentação embasada em fatos, de uma observação sincera da realidade. Nesse caso, o indivíduo que faz isso e faz isso ao longo de muitos anos, é óbvio que ele tem muito mais chances de estar de carregar a verdade do que outro que começou a pesquisar agora e vai se deparar aí com alguns confrontos e talvez o pensamento dele não persista. Então nós vemos que a grande questão aqui é não basear na figura, mas a verdade ela vale por ser a verdade, não por quem diz, tá ok? Da mesma forma que se alguém diz e é uma autoridade, mas está em oposto à verdade, essa pessoa está errada. No caso, mais uma das falácias não formais é a falácia da ofensa. A falácia da ofensa, ela é aquela bem famosa, onde o indivíduo ele descaracteriza o que o outro está dizendo por meio do quê? Por meio da ofensa. Se você quiser ter um exemplo simples, assista o debate político. Alguém expressa uma opinião diferente, já começa a ouvir xingamentos de toda espécie, toda, sabe, xingamentos pessoais, inferências sobre o caráter. Então nós vemos que esse é um tipo muito presente no nosso cotidiano. Depois, da circunstância, sabe? É basicamente você dizer que a circunstância obrigou que o indivíduo fizesse uma certa coisa, sabe? Nesse caso, a autoridade aqui, a força do argumento vem da circunstância. Ele só podia agir assim. Essa era a circunstância. Sendo que, na verdade, isso não está tão correto. Depois da ignorância. A ignorância, essa falácia da ignorância é aquela famosa, ela está expressa, por exemplo, naquela famosa frase que diz o seguinte: não creio, não, na verdade não creio não, não existe vida extraterrestre porque nós não temos nenhuma prova. Ou seja, porque nós não sabemos de nada, não existe. Ou seja, porque eu não sei, não existe. Isso é uma falácia. Não é a sua ignorância ou a minha ignorância que condicionam a existência de algo. Eu posso dizer eu não sei, posso dizer não creio, mas não existe. Por quê? Porque eu não sei de nenhum vestígio de existência. Isso é uma falácia. Falácia da popularidade. Essa falácia ela é muito usada, por exemplo, no marketing, né? É aquela falácia de fulano é bom porque anda com o outro fulano, que é bom, né? Então o fulano 2 é bom, se o fulano 1 anda com o fulano 2, então o fulano 1 é bom também. É uma falácia de autoridade. Por quê? Nesse caso, por exemplo, onde está residindo a força do argumento? Na popularidade de outro. Aqui nós temos o nome que eu busquei, talvez não tenha usado o nome correto, que é a generalização apressada, que é quando você pega pouquíssimos exemplos ali no canto, você pinça certas coisas na sociedade, ou certas coisas, certos exemplos que você quer fundamentar, e você faz uma generalização apressada. Depois você tem a falsa causa, que é aquela onde a causa não deriva a consequência, no entanto você faz um silogismo, aponta qualquer causa, deriva uma consequência. Se alguém for pensar usando, por exemplo, o conhecimento de mundo, vai ver que é uma falsa causa. A consequência não deriva das premissas nesse caso. Por último, nós temos a circularidade ou petição de princípio. A grande característica dessa falácia é que ela simplesmente busca na premissa ser a conclusão. Por isso ela é circular. A premissa é também conclusão. Então uma justifica a outra. O que justifica a premissa é a conclusão e o que justifica a premissa é a conclusão e o que justifica a conclusão é a premissa. Nós vemos então que é um argumento circular. É como se eu dissesse, fulano é bom. Por quê? Porque nós podemos confiar nele. E por que nós podemos confiar nele? Porque ele é bom. Você vê que uma coisa vai justificando a outra ali, fica um argumento circular, de modo que um justifica o outro. E aí se torna uma falácia. Petição de princípio. Esse tema eu acho que se você ler filosofia, você vai se deparar muitas vezes com alguém acusando alguém disso. Né? Quando o indivíduo pretende justificar sua conclusão, mas ele usa uma premissa e a própria conclusão se torna uma premissa para justificar a conclusão. Enfim, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida,
por favor, coloque nos comentários. Se você se identificou e gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like, porque isso ajuda. Eu tô com o desejo de chegar a 1000 inscritos. Peço a sua ajuda, agradeço a quem comentou até agora, que deixou o like. De coração, muito obrigado. Até a próxima.